Bom, pessoal, voltei aqui com vocês. Aqui eu já fiz a parte do chão, acrescentei uma estrelinha lá em cima, mexi aqui um pouquinho para vocês verem. Eu acho que tá ficando lindo, eu tô adorando esse trabalho. E vamos começar aqui, eu vou explicar para vocês como eu fiz essa partezinha aqui da neve. Mas antes, eu falei com vocês que eu tinha colado, né, com a fita crepe aqui. Como eu faço, gente? É muito simples, tá? A gente coloca em cima do que a gente quer cobrir e vem com lápis e risca. Aí a gente remove, recorta e cola lá aonde a gente não quer que a tinta cubra. Como eu disse, eu prefiro fazer assim do que ficar desviando, né, do que tá no meio do caminho. Então eu acho que é mais fácil. Então aqui, ó, eu cobri e a lâmpadazinha. Como eu faço essa parte aqui agora da neve? Para fazer essa parte da neve, eu usei o branco, usei o cinza lunar, verde pântano e o azul petróleo, tá? E mais o clareador diluído com água. Clareador, esse meu já tá diluidinho aqui, eu coloquei num vidrinho e vamos começar. Então, eu pego um pincel sem cortar e eu vou umedecer toda essa parte aqui. Deixa eu só puxar um pouquinho para cá. Eu vou umedecer toda essa parte aqui. Esses pedacinhos aqui são os pedacinhos que estão no pincel, mas a gente vai tirando. Aí, como eu cobri aqui, eu não preciso me preocupar com essa parte que tá, né, de não passar por cima. Então, vou tomar cuidado aqui só para não chegar muito perto do Papai Noel, para a tinta daqui não invadir lá. Vou umedecer aqui para mim começar a mesclar as cores, né? Porque eu parei aqui no meio do caminho. E é isso. Depois que a gente umedeceu bem, eu vou vir com o branco. E o branco nessa hora, eu também vou às vezes molhando lá no clareador e cheio de pedacinho de coisa aqui. E passando aonde eu quero. Então, ó, eu molho lá no clareador e aí eu venho aqui, ó, e começo a preencher essa parte toda com branco. Quando eu vejo que tá muito grosso, eu vou lá para diluir um pouquinho mais, porque a ideia não é que isso aqui fique um trabalho grosseiro, né? Então, quanto mais diluída a tinta tiver, melhor. Esses pedacinhos de tinta que vão ficando, é normal, tá, pessoal? A tinta vai ficando ressecada quando a gente fecha o vidro e abre, vai dando esses gruminhos. Mas aí é só a gente retirar na hora que pintar. Como eu coloquei aqui, ó, eu não preciso me incomodar em seguir. Então eu posso passar por cima aqui e vou colocando meu branco. Essa parte da neve, a gente pode trabalhar de forma também bem tranquila, assim, livre, né? Porque ela também é natureza, então a natureza também, na neve a gente consegue criar ao nosso gosto. E aí vocês vão olhando, aqui o meu aqui eu tinha feito com verde pântano, depois eu olhei, eu achei que estava muito esverdeado, resolvi colocar um pouquinho do azul petróleo e agora eu gostei bastante. Então, ó, passo branco, já venho com branco aqui, entrando nessa outra cor aqui que eu tinha colocado. Agora eu vou pegar o cinza lunar. Esse barulho que vocês escutam é eu batendo a tinta na minha mão, que eu gosto de fazer assim para poder encher a tampinha. Então, eu vou colocar o cinza lunar também aos pouquinhos, tá? Eu coloquei aqui no pincel, tiro o excesso e vou vir trabalhando com cinza lunar
esfumando bem, misturando ele nesse outro branco que tá aqui. Nessa parte aqui de baixo, eu gosto de deixar um pouquinho mais escuro, aqui é onde está próximo, que eu coloquei a fita crepe. Molho novamente, tiro o excesso. E aí vocês vão fazendo ao gosto. Eu dou a ideia das cores, né? E fica nesse tom aqui, mas é o gosto de vocês. Aqui eu vou vir. Aí eu já vou fazendo como se fosse uns morrinhos, né? Já com cinza lunar. E a gente vai trabalhando e criando aqui conforme o nosso gosto. Eu gosto muito de trabalhar com paisagens, né? A paisagem que eu falei, ela deixa a gente trabalhar de uma forma bem livre, bem solta, né? Não se prender muito a formas. Então ela traz essa facilidade. É só eu começar a gravar o vídeo, meu cachorro começa a latir. Ó, pegar o cinza lunar aqui próximo ao Papai Noel. Papai Noel não é um duendezinho, Papai Noel, mas é um duendezinho. Eu vou passar o cinza puro. O cinza lunar puro. Que eu quero um pouquinho mais escuro aqui. Mas eu coloco a tinta e esfumo para a lateral. Eu não posso deixar nada com marca. Toda vez que a gente for fazer um trabalho, a gente não pode deixar as marcas, né? Apesar de que o chão aqui tem as marquinhas, mas essa parte aqui, ela precisa ser esfumada. Olha, eu vou bem com bastante cuidado aqui. Em todo o contorno dele, eu gosto de deixar mais escuro para realçar o trabalho que a gente vai fazer depois de pintura nele. Então, ó, escureço aqui, vou passando por cima aqui da fita crepe sem me incomodar com a lâmpadazinha que tá ali. Dou uma escurecida aqui. Aqui. E depois, conforme a gente vai colocando as cores, a gente vai arrumando. Eu vou pegar agora um pouquinho do verde pântano. Olha, mas é bem pouquinho, ó. Vou tirar aqui o excesso e vou dar uma rajada com esse verde pântano aqui nas partes onde eu coloquei o cinza lunar. Olha, mesmo aqui vocês depositam a tinta e passa o pincel por cima para esfumar. Ó. Eu posso vir também com o pincel sem cortar. Deixa só eu lavar ele aqui e secar. Porque o pincel sem cortar, na hora que a gente faz isso, olha, ele retira as marcas. Tá vendo? Mas ele retira um pouquinho da tinta também. Então, se a gente fizer com o pincel sem cortar, depois a gente vai ter que vir e depositar novamente a cor. Mas a gente pode fazer isso várias vezes, ó. E aí eu acho que fica bem bonito quando faz com um pincel sem cortar. Tenham sempre um pincel desse, né? Um maior e um menor. Esse meu aqui é o 18, não precisa ser nem tão grande, mas eu tenho esse aqui e eu tenho esse menorzinho aqui, olha, que é o 8, que aí eu uso para locais pequenos, a hora que eu quero simplesmente passar para desanuviar, né, o que eu fiz. Ó, vou com verde novamente, vou colocar aqui mais um pouco, e aí aqui eu vou trabalhando ao meu gosto.
E vocês aí façam também ao gosto de vocês. Ó. Agora eu posso pegar um pouquinho do azul petróleo. E aí já vim também com um pouquinho a tinta. Olha, eu tô tirando o excesso bastante, porque eu quero só dar uma azulada. Eu não quero escurecer isso aqui demais, porque aqui é neve, né? Então, se a gente escurecer demais, depois fica difícil de cobrir esse azul petróleo, porque ele é bem escuro. Então, ó, aqui também próximo a ele, eu vou dar colocar um pouquinho desse azul. E vejam que eu vou puxando para dentro das outras cores, para não ficar nenhuma marquinha. Aqui eu vou escurecer já de uma vez. Isso aqui eu preciso que isso aqui seque mais um pouco para eu conseguir dar o efeito aqui, né? Porque aqui vai ter uma sombra do duende. Mas a gente já pode ir colocando um pouquinho das cores para já ir dando a ideia que a gente quer. Bom, depois que eu coloquei o verde, o azul, aí eu venho com o branco novamente para acentuar a parte da neve, né? Pode deixar mais assim esfumado, ou a gente pode também ir depositando a tinta, ó, e puxando. Uma coisa que fica bem legal, eu não vou fazer nesse trabalho nele todo, mas eu vou fazer depois com vocês nessa parte aqui dessa plaquinha, aonde tem essas neves escorridas, a gente usar o puff, a tinta puff. Porque aí na hora que a gente passar o ferro, né, fica aquele elevadinho, fica bem bonitinho. Então, na hora que eu for fazer essa parte aqui, eu vou usar a tinta puff, vou misturar ela com o branco. Eu compro ela branca, porque aí eu tenho a opção de misturar com a cor que eu quiser. Nesses trabalhos de Natal, que eu vou trazer outros para vocês, né? A gente pode usar bastante o puff, a gente pode usar para fazer vela, né? Para fazer a vela, aquele escorrido da vela. Fica um resultado muito interessante. Ó, e aqui eu vou dando umas puxadinhas, ó, vou depositando o branco e vou dando umas puxadinhas para baixo. Como se fosse uma ondinha, né? Porque a neve, ela também é toda trabalhada. Aqui, eu vou fazer para cá. E aqui tá legal. Eu vou ter que voltar agora com um tom mais escuro. Então, eu lavo meu pincel e aí eu vou voltar agora aqui com azul petróleo misturado com o verde pântano. Olha, eu tô fazendo uma misturinha aqui. Tiro bem o excesso e com o pincel bem levinho, aonde eu coloquei o branco, por trás, eu vou fazer uma marca, ó. Para intensificar esses morrinhos de neve. Então, em todos eles, ó. E aí, o colocar a tinta aqui também é aleatório. Vocês podem, não precisam colocar em tudo. Olha, eu posso vir aqui, ó, intensificar só aqui, aqui.
Olha o efeito que dá quando a gente intensifica o tom em um lugar só. E aí a gente vai trabalhando com pouquinha tinta. Vou fazendo aqui como se fosse uns buraquinhos na neve, né? E aí o resultado vocês vão olhando se tá do gosto, se não tá, muda, acrescenta um pouco mais de branco, tira um pouco do azul, coloca um pouco mais de verde. Agora eu lavei o meu pincel e aqui, ó, eu vou dar uma suavizada nessas marcas. Se eu pegar o pincel sem cortar e passar, olha também como eu suavizo tudo, olha. E aí é uma opção também, tá? Eu gosto de algumas coisas mais marcadinhas, mas eu vou dando opções para vocês aqui, para vocês saberem também como trabalhar, né? Porque se eu não falar essas dicasinhas, aí vocês não têm ideia muito de como trabalhar. Então aqui eu pego mais um pouquinho, eu vou, deixa eu ver aqui aonde. Vou aqui fazer mais um morrinho de neve. Vou dar uma misturada nesse aqui, juntar aqui. Colocar um pouquinho mais do branco aqui. Aqui também. Tentem só não deixar muito certinho, porque a neve ela não é certinha, né? Então, senão fica muito artificial. A minha gata já deitou aqui do lado, a outra tá miando na porta. Vai ter, meus vídeos vão ter sempre barulhinhos de animais, patinha de animal pulando em cima do trabalho, mas faz parte, né? Elas gostam de ficar perto e eu adoro trabalhar com ela do lado. Tem uma que deita aqui, tá sempre aqui do meu ladinho aqui, a Marie. E de vez em quando ela coloca a patinha aqui para me segurar a patinha dela. Ela é muito fofinha. Então, ó, vamos trabalhando. Quando vocês acharem que já tá bom, né, o gosto de vocês, aí a gente parte para a próxima etapa do trabalho. Vejam, olhem de longe. Esse tipo de trabalho, se a gente coloca ele de longe, a gente consegue visualizar melhor, tá? Então, tá aqui. Agora eu vou... Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui, olha. Eu vou só levantar aqui um pouquinho para vocês verem. Olha, tá vendo? Fica certinho a lâmpadazinha. Eu não vou tirar agora, porque a hora que isso aqui secar, eu ainda vou dar um retoque aqui. Então eu não vou tirar agora. Mas eu acho muito prática essa dica, tá? De colocar a fita crepe para poder a gente não se preocupar em não ficar passando por cima, ter que ficar desviando com o pincel de tudo que tá pelo caminho. Então, eu acho essa dica bem legal. Aqui eu tô com verde pântano. Eu tô falando, eu vou olhando e aí eu vou vendo alguns lugares que eu quero mudar um pouco. E eu ainda vou mexer nisso aqui com certeza. Na hora que eu coloco a minha tábua de pé aqui e olho de longe, aí eu vou vendo aonde eu quero colocar um pouco mais de luz, um pouco mais de sombra. Tá certo? E a gente vai voltando. Eu vou parando aqui o vídeo um pouquinho e volto com vocês daqui a pouco pra gente fazer
o duende, né? Esse trabalho vai ficar muito lindo. E é só o primeiro trabalho de Natal. Então vocês se inscrevam no canal, ative o sininho para receber a notificação, para poder acompanhar. Agora eu acho que eu vou fazer uma sequência de pelo menos uns 3 ou 4 trabalhos diferentes de Natal. Esse é com duendezinho. Então eu vou trazer sino, vou trazer a bola de Natal e vou pensar mais em alguma coisa diferente para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta para começar a pintar o duende. Um beijo, até daqui a pouco.